Boa tarde, Pai seja contigo. Por que não devemos andar ansiosos? Esse é o título da mensagem que vou ministrar para abençoar mais a tua vida. Fica na escuta. Vamos abrir o texto em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Eu vou ler esse texto para você. Mateus 6, do 25 ao 34, está escrito: Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ninguém. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Por que não devemos andar ansiosos? Antes de responder essa pergunta, eu vou trazer uma definição do que significa ansiedade. O que é ansiedade? É um estado de insegurança. Está associada a uma busca de significado, a necessidade de se sentir amado e apreciado, viver dia a dia em estado de alerta, prisioneiro do passado, não conseguir entregar-se à aventura da descoberta, necessidade de controlar o que vai acontecer. Não tem como você controlar o que vai acontecer. Necessidade de controlar tudo e todos, medo do futuro, sofrer por antecipação, não sentir tranquilidade em momento algum, correria, muita correria, se envolver em várias atividades para não entrar em contato consigo mesmo, por temor do que possa surgir de uma reflexão mais profunda sobre a própria existência. E eu pergunto para você, a vontade de Deus é essa para você? Viver em ansiedade, preocupado? Lógico que não. Essa não é a vontade de Deus para você viver ansioso. Esse texto aqui ele vai nos mostrar algumas razões pelas quais não devemos viver em ansiedade. Ou seja, vamos responder algumas questões. Por que não devemos andar ansiosos? Versículo 25 responde: porque a vida e o corpo são mais valiosos do que o alimento e as vestes. A vida e o corpo são mais valiosos do que o alimento e as vestes. A vida é mais importante do que os bens materiais. Ser é mais importante do que ter. Ser é mais importante do que ter. Por que não devemos andar ansiosos? Versículo 26, do 28 ao 30 responde: porque o nosso sustento e provisão procedem do Pai Celestial. O seu sustento, a sua provisão
procede de Deus, o Pai. Exemplo, as aves dos céus, os lírios do campo. Ele, Deus, sustenta as aves e veste os lírios do campo. Por que não devemos andar ansiosos? Versículo 27 responde, de Mateus capítulo 6. Porque a nossa ansiedade não pode acrescentar nenhum dia à nossa existência. Não pode acrescentar, mas pode nos abreviar a vida. Pois a ansiedade e o desequilíbrio emocional podem provocar doenças psicossomáticas. Ou seja, podem trazer consequências à nossa vida física. Por que não devemos andar ansiosos? Versículo 30 responde, porque a nossa ansiedade é sinal de falta de fé na fidelidade de Deus. Alguém já disse que a ansiedade é o pecado da falta de fé na fidelidade de Deus. Por que não devemos andar ansiosos? Porque a ansiedade gera inquietação e preocupação. E está escrito lá em 1 Pedro 5,7. Lança as tuas ansiedades na mão do Senhor, porque Ele que cuida de você. Deus é que cuida de você. Não se preocupe, lança a tua preocupação na mão do Altíssimo. O Eterno, Ele vai cuidar de você. Verso 32. Por que não devemos andar ansiosos? Porque Deus sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Deus, Ele vai satisfazer as nossas necessidades, não os nossos caprichos. Por que não devemos andar ansiosos? Porque quando buscamos o reino e a justiça de Deus, em primeiro lugar, todas as nossas necessidades serão supridas. Versículo 33. O problema é que muitas vezes invertemos a ordem. Buscamos em primeiro lugar todas as demais coisas, e se sobrar algum tempo e recursos, buscamos o reino e a justiça de Deus. Por que não devemos andar ansiosos? Porque temos de aprender a viver um dia de cada vez. Verso 34. O amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje. Viva hoje para a glória de Deus. Não sofra por antecipação. Eu quero encerrar aqui essa mensagem. Reflita, medite. Essa mensagem para abençoar mais a tua vida. Obrigado pela sua atenção. Dê um likezinho, se inscreva no nosso canal para ver mais mensagens. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Que o Senhor te ilumine, te guarde, te abençoe, te dê a paz. No nome do Senhor Jesus. Amém.